Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma vida mais plena e com propósito, enquanto outras se sentem à deriva? Hoje vou te contar a minha história. Uma jornada que me levou de uma infância humilde a um infarto aos 18 anos. E como cada desafio me ensinou e me ensina a construir uma vida sólida sobre os 5 pilares essenciais. Prepare-se para uma conversa de coração aberto que pode mudar a forma como você enxerga a própria vida. Buenas, meus caros, sejam muito bem-vindos ao canal Sistema Empreendedor. Eu me chamo Daniel e hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito pessoal, algo que moldou como eu sou e principalmente a filosofia desse canal. Não é um vídeo comum, é uma conversa de coração aberto sobre a minha jornada e como ela se conecta diretamente com os 5 pilares que tanto falamos aqui. E para quem não acompanha o canal e quem não sabe quais são os 5 pilares, eu trago eles na seguinte ordem: espiritualidade, saúde física e mental, relacionamentos, carreira e prosperidade financeira. E se você está buscando um propósito, superação e quer construir uma vida que não dependa do acaso, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque hoje a gente vai mergulhar fundo na minha história para que você possa construir a sua. Pilar número 1. Espiritualidade. A fé que me guiou. Eu cresci em um lar que eu posso dizer humilde. Sempre estudei em escola pública e desde cedo a fé foi um alicerce inabalável na minha vida. E essa conexão espiritual não era apenas uma rotina, era uma bússola, uma força que me dava clareza e esperança. Mesmo como muitas vezes o futuro parecia incerto, ou quando eu sentia alguns sintomas, algumas questões na minha vida que eu via que outras pessoas não sentiam. E isso me fazia pensar. Porém, a fé sempre me manteve firme. Lembro-me de momentos bem difíceis que eu passei com relação à saúde, com relação a várias questões, e o que sempre me manteve em pé era um propósito maior. Saber e acreditar que eu tenho um plano divino para a minha vida. E essa fé me preparou para momentos da vida, desafios que eu nem imaginava que viriam. Ela me ensinou a confiar, a ter paciência e entender que nem tudo está sob nosso controle. Porém, continuo aprendendo acerca disso. Continuo precisando exercer essa fé para que tenha paciência, para que as coisas estejam no controle de Deus e não no meu. Então eu exercito a seguinte ideia: sempre entregar e confiar, seja para coisas boas na minha vida, seja para coisas ruins ou ainda sejam para injustiças que aconteçam ao meu redor. É a base que me fez correr atrás para construir os outros pilares com mais solidez. Então é um pilar que eu sigo fortalecendo a cada dia, porque mesmo não acreditando, a vida nos mostra que precisamos de algo maior para nos guiar. Pilar de número 2. Relacionamentos. A liberdade através dos amigos. Esse pilar talvez seja um dos que eu mais mudei desde que eu nasci, eu diria. Pois eu era uma pessoa muito tímida e numa escola pública, como algumas pessoas devem conhecer, é um lugar onde você não vai aprender a libertar-se dessa timidez. Até talvez nem seja o local adequado. Talvez isso seja o papel dos pais, enfim, não sou psicólogo para estar falando acerca disso. Porém, eu jamais conseguia me libertar dessa timidez. E era algo que me incomodava, era algo que me prendia. E foi através de amigos que foram entrando em minha vida e que eu fui me desafiando também ao longo do tempo. Portanto, foi um pouco de sorte, foi um pouco de buscar o que é certo e encontrar, que me levou a trabalhar sobre isso.
Então, um dos acontecimentos foi entrar colegas de aula na minha vida, o que fizeram eu conhecer mais pessoas e expandir esse networking que me fez eu libertar um pouco dessa timidez, conversar um pouco mais, me abrir um pouco mais para as pessoas. E também um projeto que teve nessa escola pública, através de uma universidade, que me fez também ir para um outro mundo, conhecer mais pessoas. Esse outro mundo era o mundo da natação, que eu vou falar um pouco mais depois do pilar da saúde. E aí foi que eu comecei a me libertar um pouco mais dessa timidez e me abrir mais para o mundo, além dos estudos, que era a vida que eu apenas conhecia na época. Então, graças aos meus amigos, eu comecei a conhecer pessoas, treinar basquete, aprender a jogar basquete e comecei a treinar. Com isso, expandi muito e me desafiei mais. E, através do projeto, também fui para o lado da natação, ou seja, eu intercalava 2 esportes dos quais eu queria me destacar, mais no basquete, né, que é uma paixão que eu sempre tive, porém eu buscava me destacar mais e dar o meu melhor nos 2 esportes. Portanto, eu tinha aí treinos diários durante a semana nos 2. E era bem puxado. Mas voltando a falar um pouco das conexões, essas amizades verdadeiras, esse convívio entre as pessoas, foi um verdadeiro divisor de águas. Todas essas situações que eu me propus e tudo o que aconteceu comigo acabaram me tirando da zona de conforto. Ou seja, me incentivaram a participar, me expressar, me ensinaram o poder de ter pessoas que acreditam em você. Portanto, os relacionamentos, para mim, foram a chave para destravar um potencial que eu nem sabia que existia. Eles me deram a liberdade de ser quem eu sou, de me arriscar, de sonhar mais alto. Pilar de número 3. Saúde física e mental. O corpo que me salvou. Eu posso dizer que eu sempre fui bastante estudioso, gostava de diversos assuntos. Com isso, eu sempre cuidei da minha alimentação. Você podia dizer que algo fazia bem, por mais que eu não gostasse, eu me propunha a me alimentar para que eu obtivesse um melhor desempenho e tirasse o melhor daquilo. Então, além de me alimentar, de estudar muito, eu fazia bastante exercícios. E eu gostava. Como eu disse antes, eu fazia natação, basquete, algumas vezes treinava lá na academia e gostava. Gosto. Fazia parte da minha rotina. E essa disciplina com a saúde, que parecia algo tão natural, foi o que me salvou a vida. Foi aos 18 anos que acabou o projeto da natação, acabou o time de basquete. Eu comecei a pensar não na carreira mais de esportes, pois, querendo ou não, é uma carreira difícil. Hoje, olhando para trás, eu vejo que poderia ter dado um pouco melhor para que eu conseguisse entrar nesse mundo, mas parece que Deus faz tudo premeditado. Então, aos 18 anos, eu iniciei minha carreira de trabalho. E como se não bastasse, o destino, Deus, ou se você não acredita em Deus, quem possa ser o universo, me moveu a trabalhar num hospital. E no 4º mês que eu estava trabalhando, eu sofri um infarto no hospital onde eu trabalhava. É uma história bem interessante a se dizer. Eu posso estar trazendo detalhes em um próximo vídeo para vocês, mas foi surpreendente a forma como aconteceu, pois eu infartei na hemodinâmica e a saúde foi o que me salvou a vida, pois se eu não tivesse tão bem preparado, se antes disso eu não estivesse fazendo esportes, cuidando da alimentação, afinal eu não comia coisas erradas, eu buscava sempre comer comida e evitar lanches. E também não bebia, não usava drogas, fazia tudo da maneira mais correta que eu tinha acesso. E foi um grande choque. Porque vocês devem estar imaginando, uma pessoa com 18 anos infartando, o porquê se ele fazia tudo certo? Pois bem, aos 18 anos eu infartei, fiquei 23 dias no hospital internado e descobri aí uma doença no sangue, certo? Tem muito enredo no meio dessa história, também o momento em que eu infartei eu fiquei por uns 3, 4 minutos morto, de fato, nas mãos do médico ali. Aconteceram coisas mais espirituais também que eu posso estar trazendo no próximo vídeo. Porém, foi um grande choque aos 18 anos descobrir uma doença maligna no sangue que não tem cura e que somente será tratada com remédios. Imagine você aí que está com 18 anos ou você que é um pouco mais velho, volte para os seus 18 anos receber essa notícia aí. Porém, eu sempre fui muito grato, então eu agradeci que estava vivo e a minha maior preocupação, adivinha? Eu vou poder fazer esportes ainda? Porque ainda era a minha paixão.
Mas, voltando ali à questão do infarto, os médicos foram unânimes. Até queriam resgatar exames antigos para avaliar minha questão e possivelmente ir para uma revista científica dos médicos. Mas a ideia deles foi unânime. A minha condição física me salvou. O fato de ser um ex-atleta, pelo meu histórico de atleta, ter uma vida ativa e uma alimentação saudável foi o que de fato me salvou. Meu corpo, que eu tanto cuidei, acabou por me dar uma segunda chance. Esse momento me fez entender de uma forma visceral que a saúde não é um luxo, é um investimento. E é a base para que todos os outros pilares possam se sustentar. E a saúde mental, que andou de mãos dadas com a física, sempre foi o que me ajudou em todo o processo de recuperação. E foi crucial para que eu pudesse manter a resiliência e a esperança de que tudo iria dar certo. Pilar de número 4. Carreira. A construção do meu propósito. Antes do infarto, ou seja, antes dos 18 anos, eu cheguei muito perto de uma carreira de basquete. Era algo que eu sonhava. Quem aí que joga basquete não sonha em ir para a NBA? Pois é, por mais tosco que possa soar, eu tinha esse sonho. E eu acreditava que eu ia fazer acontecer, apesar do mundo ao meu redor dizer o contrário. Então, em um dos campeonatos que eu joguei, acabamos por jogar contra um time da UBRA. UBRA é uma universidade, e o treinador gostou muito da forma como eu jogava, como era armador, né? E de um colega meu também para ser ala no time deles. Porém, existem aí alguns pontos. Tá? Quando uma pessoa, um olheiro, vai atrás de alguém, ele consegue tudo para você. Ele consegue moradia, consegue salário, consegue todos os trâmites possíveis para você ser o atleta dele. Mas como nesse dia não foi dado tanta atenção, talvez na euforia de estar no campeonato, e nesse dia aí a gente chegou no 3º lugar estadual, com um time que mal tinha treinado, a gente não deu tanta bola para isso. A professora foi me avisar tempos depois, na noite daquele dia, enfim, sobre essa oportunidade. Eu vim com aquilo pensando na cabeça a hipótese de ser um jogador de fato de basquete, mas acabou não ocorrendo. Daí depois eu tentei, por meios da minha mãe, ligar lá para o local, e aí, enfim, tinha que pagar moradia, muita coisa. E é isso que eu digo, que olhando para trás eu podia ter corrido um pouco mais para conseguir o meu sonho. Mas não tinha essa mentalidade de hoje, então eu estava à mercê dos meus pais. Eu não estou dizendo aqui culpando eles, mas os pais da gente fazem o que está na limitação deles. E às vezes no que eles conhecem de vida da época. Portanto, o sonho não era deles e acabou morrendo por aí. Mas não os culpo, porque eu deveria ter corrido mais atrás. Eu deveria ter ido. Mas, se você voltar um pouco à história que eu acabei de contar do infarto, talvez não fosse para eu ir mesmo. Porque se eu tivesse ido, quem sabe eu teria infartado? Quem sabe? Ninguém sabe, né? Porque eu não vivenciei esse momento. Mas poderia acontecer. Portanto, falei aqui do esporte, mas a carreira do esporte acabou não acontecendo. Mas a vida me mostrou que mesmo quando um caminho se fecha, o outro se abre. E vamos dizer que nessa vida de empregado que eu estou no momento, ainda estou construindo a minha carreira. E é uma construção grandiosa, diria. Muitos são os obstáculos e a gente tem que se manter estudando para isso. Mas não me dou por vencido. Então, eu estou hoje trabalhando numa empresa e estou buscando aqui, através do sistema empreendedor, construir e semear uma possível carreira aqui como youtuber, né, como influenciador, eu diria. Por mais que eu esteja pequeno ainda, como estava lá no esporte, eu ainda tenho esse sonho. Assim como outros projetos que eu toco aqui também e que não vem ao caso abrir aqui agora. E toda essa experiência me ensinou que a carreira não é sobre o que você faz para ganhar dinheiro, mas sobre o que você constrói, o impacto que você gera e o propósito que você vive. É sobre usar os seus talentos e as suas experiências para servir. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Construindo uma carreira que me permite compartilhar a minha jornada e ajudar as outras pessoas a fortalecerem os seus pilares. Pilar de número 5. Prosperidade financeira. A consequência de uma vida equilibrada. O pilar de prosperidade financeira, para mim, é uma consequência natural de uma vida equilibrada nos outros pilares. Não se trata tanto de acumular dinheiro, mas de ter uma resiliência, de viver um degrau abaixo do que você vive, um degrau abaixo do que você poderia gastar, de investir no seu futuro, nos seus propósitos, não ter pressa e ter sim um bom controle financeiro. É saber o que gasta, onde gasta e fazer o dinheiro trabalhar por você.
A educação financeira aliada a uma vida com propósito e saúde é o que te permite construir um futuro sólido. Não é sobre ficar rico da noite para o dia, mas sobre construir um patrimônio que te dê segurança e liberdade para viver os seus sonhos. É a tranquilidade de saber que você está no controle e não à mercê das circunstâncias. Esse é um pilar que eu ainda digo que eu não alcancei. Tentei várias vezes, tomei vários tombos, mas continuo na esperança e continuo na força de conseguir atingir um patamar que eu planejei. Portanto, por mais que você se sinta fracassado ou sinta que não vai conseguir alcançar nenhum dos seus sucessos ou dos seus sonhos que você almeja, com base até aqui nos pilares ou fora deles, tenha esperança, tenha fé. Você vai conseguir. Basta traçar um plano e correr atrás. Não deu certo hoje? Agradeça. Você tentou. O não, a derrota, essas coisas que você acaba descobrindo com a vida, que eu também descobri muito com o esporte, são aprendizados. É o que você precisa para dar o próximo passo. O próximo passo, alguma hora vai chegar. Então, é o que eu sempre digo, eu estou construindo esses 5 pilares e estou compartilhando com vocês. Espero estar no futuro próximo mostrando aqui para vocês, colhendo tudo que eu estou semeando hoje. Então, ao invés de ficar reclamando, comece a semear hoje. A minha história é a prova de que você não pode ficar à mercê do destino e esperar que as coisas caiam do céu. Eu mesmo já fiz muito isso. Às vezes me pego fazendo isso. Mas o importante é que você se mantenha resiliente. Que por mais que você erre, afinal, você vai errar, você é um ser humano e as coisas não vão ser perfeitas, você tem que continuar. Não se dê por vencido, pois a derrota está em não fazer. No momento que você faz e erra, mas continua, aí está a verdadeira vitória. Portanto, precisamos ser ativos na construção da nossa vida, fortalecendo cada um desses 5 pilares que eu trago. A espiritualidade nos guia, a saúde nos sustenta, os relacionamentos nos impulsionam, a carreira nos dá um propósito e a prosperidade financeira nos dá liberdade. Você não quer viver cada um desses resultados que eu trouxe através dos 5 pilares? Esse vídeo é um divisor de águas para mim. A partir daqui, vou estar trazendo mais um pouco sobre a minha história. E claro, continuarei trazendo os conteúdos educativos e as ferramentas aqui para vocês. É mais uma forma de conectar um pouco mais com vocês, compartilhando um pouco da minha vulnerabilidade e a minha jornada também. E eu quero que seja um divisor de águas para você também. Me conta aqui nos comentários, qual pilar da sua vida você vai começar a fortalecer hoje? Comenta aqui embaixo. E se essa história te tocou de alguma forma ou te inspirou a construir sua própria vida com propósito, já sabe, né? Deixa o like aqui, se inscreve no canal Sistema Empreendedor, ativa o sininho e compartilha com todos que você acha que precisa de um empurrãozinho para não ficar à mercê do destino. Nesse vídeo eu não vou colocar metas. Eu espero que ele ganhe muitas visualizações, muitas curtidas e que também seja um divisor de águas aí para o canal. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pelo seu acesso e nos vemos nos próximos vídeos. Até logo e tchau!